continuidade. O nome da série é Encontros. E se você reparar bem na sua Bíblia, muita gente se encontra com Cristo. Temos inúmeros encontros, eles são diferentes uns dos outros. Quando eu escolho essa série para fazer, eu fico até preocupado pensando qual destes encontros é mais importante para a igreja, para que eu possa apresentar este e não aquele. Porque a Bíblia é repleta de encontros e também desencontros. Muita gente se encontra com Cristo, muita gente se desencontra de Cristo, e nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre um jovem que se encontrou com Cristo, e este encontro tem muito a nos ensinar. O resultado não foi o melhor possível, mas tem muita lição para a nossa vida. E a gente fica ainda tateando no escuro com relação ao novinário, né? Vocês viram que o hino que foi escolhido por último agora era um hino de criança. Mas eu conheço esse hino desde quando ele não era assim tão só de criança. É um hino bonito, ele fala do nosso desejo de receber o poder do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos alertar o mundo do breve retorno de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, o texto inicial é Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versos 16 em diante. Com a tua Bíblia aberta, fecha os seus olhos. Deus de amor e bondade, que privilégio nosso estarmos na tua casa, te louvando e bendizendo o teu nome. E neste momento, que privilégio nosso termos a tua palavra acessível a nós, para que dela possamos, neste momento, extrairmos lições para a nossa vida. Por favor, Senhor, se faça presente aqui conosco. Dirija este culto e permita que todos nós que aqui viemos nessa noite possamos ter um encontro vivo e real contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto é bem conhecido, então eu vou lê-lo e peço a vocês para que, enquanto eu estiver lendo, você vá acompanhando, tentando perceber coisas novas no texto bíblico, tá bom? Talvez algo que você ainda não havia reparado. 19, Mateus 16 em diante. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando neles, ou fixando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém, queridos? Vamos fazer uma lista daqueles que não serão salvos? Aqui Jesus fala dos ricos, né? Depois eu vou explicar isso melhor. Mas além dos ricos, o que mais diz a Bíblia? Quando a Bíblia faz uma lista grande dos que não podem ser salvos. Quem são estes? Aqueles que não guardam os mandamentos. Quem mais?
Os bêbados. Você lembra desse texto? Eu sei porque você lembra, eu também lembro deste. Ele está lá em Apocalipse, né? Os bêbados também não podem ser salvos. Os necromantes, que são os adivinhos ou feiticeiros, também não podem ser salvos. Quem mais? Os adúlteros. Os adúlteros também não podem ser salvos. Quem mais? Os mentirosos. Os covardes. Ótimo. Lembra de mais algum? Assim de pronto? Tem um que incomoda aqui, não gosta de falar. A Bíblia diz que os tímidos não podem ser salvos. Forte, né? Os tímidos também não podem ser salvos. Quem mais não pode ser salvo? Aí eu pergunto para vocês, será que os ricos não podem ser salvos mesmo? Será que os bêbados, os adúlteros, os covardes, os tímidos, será que nenhum destes pode ser salvos? Ou será que seria mais correto dizer que nenhum destes será salvo por ocasião da volta de Cristo se estiver praticando o seu pecado? Não é verdade? Porque nós conhecemos histórias de bêbados que deixaram de ser bêbados, conhecemos histórias de adúlteros que deixaram de ser adúlteros, conhecemos história de covardes que deixaram de ser covardes, tímidos que deixaram de ser tímidos. Eu gosto muito do verso 26. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aqueles que se achegam a Cristo cheios de confiança serão salvos. Queridos, o contexto aqui, Jesus talvez estivesse sentado sobre uma pedra, pregando a uma multidão, e de repente uma criança, eu estou imaginando dessa forma, estou tomando a liberdade de imaginar dessa forma, uma criança se aproxima de Jesus, ela é a primeira que chega, e ela senta no colo de Cristo, e Cristo continua com essa criança no colo, pregando às outras pessoas. Daqui a pouco mais, as mães de crianças pequenas percebem que Jesus não enxota aquela primeira criança, e começam a se aproximar de Jesus com os bebês de colo, e os discípulos começam a ficar preocupados, esse monte de criança, o que está acontecendo aqui? E eles tomam a decisão, não, nós vamos impedir essas crianças de se aproximarem de Jesus. Vocês conhecem a história. E Jesus ralha com eles e diz algo para eles. A frase de Jesus é: não as impeçais de vir, porque de tais é o reino dos céus. Sabe quem estava ali naquele momento? O jovem rico. Ele observava toda essa cena. E quando ele percebeu que nem as crianças Jesus enxotava, sentindo um vazio na alma dele, do qual ele não podia explicar, sentindo que por mais que ele fosse um bom religioso, praticasse a guarda dos mandamentos, fizesse tantas outras coisas de uma forma bem correta, ele sentia um vazio e não se sentia salvo. Ele não sentia a alegria da salvação. Então ele cria coragem, ele fala assim: nem as crianças Jesus enxotou, por que ele me enxotaria? Então eu vou a Jesus. Ele tinha um desejo oculto no coração dele. O desejo dele era ser um dos discípulos de Cristo. Talvez o 13º discípulo. Ele tinha esse desejo. Mas nem tudo aquilo que desejamos, nós de fato fazemos. Alguns desejam ser magros, mas são gordos. Uns desejam trabalhar menos horas, mas estão sempre fazendo hora extra. Outros desejam ter mais tempo com a família, mas nunca tem tempo com a família. E tem tanta coisa boa na vida que a gente deseja e que a gente não consegue porque fica somente no campo do desejo. Que adianta desejar se nós não praticamos, se nós não fazemos algo para que aquele desejo, aquele sonho, aquela aspiração se torne real? Qual o valor? E aquele moço, ele se aproxima de Cristo, cheio de confiança. Jesus já tinha terminado o sermão sentado naquela pedra. A pedra é coisa da... Eu coloquei a pedra, eu coloquei o primeiro menino no colo de Jesus, é a minha forma de ler a Bíblia. Mas Jesus já tinha terminado o seu sermão e agora ele está saindo, e quando ele sai ali de cena, o jovem corre na direção de Jesus e inicia chamando Jesus de bom. Para nós, chamar Jesus de bom é uma coisa totalmente normal, mas naqueles dias não era, porque a palavra bom só poderia ser usada direcionada a Deus. Ela não podia ser usada direcionada a ninguém.
Talmud, ele dizia que o único bom era Deus. Nenhuma outra pessoa era boa. Então aquele jovem não tinha o direito de ter chamado Jesus de bom. E Jesus pergunta para ele: por que você me pergunta acerca daquilo que é bom? Então faz com que o menino super religioso percebesse que ele havia caído num golpe que ele mesmo criou. Ele chamou Jesus de bom com o interesse de lisonjear a Jesus. Talvez, quem sabe, ele estivesse reconhecendo a divindade de Cristo. E muitos teólogos dizem que nesse texto, parece que ironicamente Jesus nega a sua divindade. Não é verdade. Apenas Jesus está perguntando àquele jovem religioso por que ele estava chamando Jesus de bom, uma vez que ele, melhor do que ninguém, sabia que o único que deveria ser chamado de bom era Deus o Pai. Interessante, né? Interessante pegar isso perdido aqui no texto. E aí, quando Jesus questiona com ele a respeito disso, Jesus responde para ele a pergunta, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E para nós adventistas é muito cômodo falar sobre esse verso, porque nós somos a igreja que guarda os mandamentos da lei de Deus. Os membros não guardam os mandamentos de forma perfeita, nenhum de nós que estamos aqui, e nem mesmo eu. Mas nós todos temos a decisão de viver uma vida de obediência a Deus. Às vezes nós tropeçamos num aqui, caímos num acolá, mas sempre que erramos, nós nos arrependemos. Pedimos as misericórdias de Deus sobre a nossa vida e nos dispomos a não continuar cometendo o mesmo erro. É ou não é? Quem aqui, que é da igreja desde criança, nunca desonrou pai e mãe? Quem aqui nunca desrespeitou pai e mãe? Quem aqui nunca disse um falso testemunho? Quem é aqui nunca matou? Espera aí, pastor, eu nunca matei ninguém. Às vezes nós matamos com palavras, e Jesus veio estender essa questão, né? Ele diz que quando você mata com palavra é igual matar de fato e enterrar debaixo de 7 palmos. Quem aqui nunca adulterou? Não, pastor, esse pecado, graças a Deus, eu nunca cometi. Sim, creio que a maioria de nós nunca se deitou-se com alguém que não era o cônjuge. Mas, o que foi que Cristo disse? Quando em pensamento você desejar, você já cometeu o adultério. Então, queridos, é interessante pensar nisso dessa forma. E o menino parece ser mais religioso do que eu e você. Porque quando questionado sobre a guarda dos mandamentos, ele pergunta quais são, e no texto de Mateus é dito, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Cristo está falando do que exatamente? Dos 10 mandamentos que ele mesmo havia escrito com o dedo em tábuas de pedra. Ele escreveu a primeira vez, Moisés quebrou no pé do morro, no sopé da montanha, e ele escreve a segunda vez. Os 10 mandamentos, queridos, nunca foi escrito por Moisés. E esse é o assunto que mais eu surpreendo as pessoas quando eu conto para elas que as 2 vezes foi Deus quem escreveu. Particularmente, eu creio que o Deus que escreveu foi Jesus. Por que eu creio que foi Jesus e não Deus o Pai? Porque Moisés, antes de escrever os 10 mandamentos, ele pediu para ver a Deus, e Deus permitiu que ele visse as costas de Deus quando ele passava na penha da rocha, não é verdade? Então, aquele ali é Jesus. E é muito fácil para os evangélicos dizerem, não, quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus o Pai. Porque eles apresentam Deus o Pai como mau e tirano, e Jesus como bonzinho. E agora, quando Jesus voltar, ele não vai cobrar nada disso. Nós estamos liberados desses 10 mandamentos. Aí você pergunta para um bom crente da igreja Assembleia de Deus, qual destes mandamentos você não guarda? Apresenta os 10. Ele vai falar só o sábado. Porque na igreja dele, se ele adulterar, ele vai ficar de disciplina, se ele mentir, ele vai ficar de disciplina, se ele roubar, ele vai ficar de disciplina, se ele adorar uma imagem de escultura, ele vai ficar de disciplina, mas ele diz assim, não precisa guardar mais nada disso. Uma vez eu estava estudando a Bíblia com um moço, e num estudo, já o 3º estudo sobre o sábado, ele era um bom jovem batista, e ele estava querendo namorar uma moça da nossa igreja, a moça era muito certinha, ela disse assim para ele, olha, eu namoro você, eu não só namoro, eu caso com você. Mas primeiro você tem que ser adventista do 7º dia. E aí ele falou, mas por quê? Deixa na minha igreja, você fica na sua. Não, nós não vamos entrar em jogo desigual.
E aquele moço falou, tá bom, eu vou estudar a Bíblia, arruma alguém para estudar a Bíblia comigo, mas eu vou provar para essa pessoa que aquilo que vocês acreditam está errado. E a missão dele era me provar que o sábado era errado, que dava para continuar na Batista. E aí fiz 3 estudos com ele sobre o sábado, estudos bem feitos. Quando chegou no 3º estudo, ele falou assim para mim, pastor, não dá mais, eu não aguento mais. Eu falei, não dá mais o quê? Ele falou, eu estou convencido. Me deixa trazer um amigo no próximo estudo? Eu falei, pode trazer seu amigo no próximo estudo. Só que ele não me falou quem era. Quando ele chegou no próximo estudo, nós fazíamos estudo na casa do irmão da moça, com quem ele queria namorar. Quando ele chegou no próximo estudo, com ele traz o pastor da Igreja Batista. Só que o pastor Batista, eles desde sempre, nós adventistas começamos agora, né, mas eles desde sempre se vestem mais à vontade. É calça jeans, é camiseta e tênis no pé. E o pastor adventista, até pouco tempo atrás, tinha que estar o tempo todo de sapato social, calça social e camisa. Eu, quando aprendi a ser pastor, primeira reunião que eu fui no encontro de pastor, eles disseram assim para mim, nós esperamos que você esteja sempre pronto para ocupar o púlpito. Então, se você for ao mercado, ó, isso tem 20 anos, viu? Se você for ao mercado, vá ao mercado pronto para ocupar o púlpito. Se você for à feira, vá à feira pronto para ocupar o púlpito. E eu perguntei, éramos 7 chamados naquele ano para a mesma associação, eu perguntei assim, e o que é estar pronto para ocupar o púlpito? Eles disseram que, no mínimo, você seja de gravata. E eu me recordo disso. E eu, como sou assim, um tanto quanto Caxias e obediente, eu ia na feira de gravata, eu ia no mercado de gravata, odiava gravata, com toda a minha força. Mas ia, porque eu entendi que tinha que ser. Quando eu descobri que aquilo que eu havia aprendido estava errado, aí criou uma outra versão. Né? Eu falei, eu não uso mais gravata, nem precisava ter usado esse tempo todo, e eu feito bobo, só tirava para dormir. Eu lembro que naquela ocasião eu encontrei um crente, assim, esses crentes, assim, super crente, ele era da Assembleia de Deus, eu estava a Bíblia com esse moço. Eu me perdi, mas eu vou voltar na história do menino lá da casa do pastor Batista. E esse outro menino era da Assembleia de Deus, e eu lembro que, num dos estudos com ele, ele disse assim, olha, você está certo com a história do sábado, mas eu não vou ser adventista, porque vocês vão se perder. Eu falei, por que nós vamos nos perder e você, assembleano, não vai? Porque nós, não são todos os assembleanos que vão para o céu, só vai para o céu os assembleanos da minha... como que ele disse? Eu não vou conseguir lembrar a expressão, mas é como se fosse da linhagem dele, porque os assembleanos têm vários tipos, né? Ele falou, só os assembleanos do meu nicho que vão para o céu. Eu falei, qual é o seu nicho? Ele falou, nós somos os assembleanos que dormimos de terno e gravata. Porque quando Cristo voltar, ele só vai salvar quem tiver de terno e gravata. E eu lembro que eu li para aquele rapaz, eu de camisa curta e gravata, eu pensei assim, pobre moço, ele acredita mesmo que só vai para o céu se ele estiver usando terno. Ele tinha um terno, só era um rapaz carente, um rapaz humilde. E as pessoas acreditam em algumas coisas muito doidas, né? Mas esse pastor da Igreja Batista, que estava na casa do irmão da moça com quem esse menino queria namorar, ele chegou lá, e aí sentamos, só que ele apresentou como um amigo. Então eu dei mais um estudo bíblico sobre o sábado, um estudo normal. Quando eu terminei o estudo, o pastor Batista disse assim, olha, eu tenho 3 textos bíblicos para te apresentar e provar para você que nós não precisamos mais guardar nenhum dos 10 mandamentos. Eu falei, pois não, pode me mostrar. Aí ele me mostrou 3 textos realmente, acho que Efésios 2,15, Colossenses 2,14, eu não vou lembrar agora de cabeça qual é o terceiro texto, depois eu estudei esses textos bem a fundo. Nos 3 textos diz assim, que nós não precisamos guardar a lei dos mandamentos que consiste em ordenanças. Ou seja, não está falando do decálogo, está falando das leis cerimoniais, com aquelas regrinhas para a morte de cordeiro, com aquelas regrinhas para sacrificar 2 no sábado de manhã, 2 no sábado à tarde, e 1 nos outros dias da semana. Esse é o contexto, é uma coisa totalmente diferente. Mas quando ele terminou de falar, eu já sabia explicar isso dessa forma, eu falei assim, puxa, pastor. Aí eu já sabia que ele era pastor. Que bom que o Senhor me libertou da obrigação de guardar a lei. Ele olhou para mim e falou assim, foi tão fácil? Eu falei, tão fácil, foi muito fácil. Eu falei assim, você tem uma carteira junto aí? Ele falou, tenho. Me alcança ela para eu fazer uma experiência com ela. Ele tirou a carteira do bolso e me deu a carteira dele. Aí eu peguei a carteira dele e falei assim, pastor,
essa carteira era sua. A partir de agora ela é minha. Tem dinheiro dentro dela? Ele falou, não é muito, mas é meu. Me faz já um favor, dá a senha do cartão de crédito também para que eu possa usar. Aí ele olhou para mim assim, indignado, e falou assim, mas como que você vai me roubar? Você não acabou de me libertar da guarda dos mandamentos? Eu posso roubar. Ele falou, não, você não pode roubar. Eu falei, mas eu não posso roubar porque é dos 10 mandamentos? Ou eu não posso roubar porque você não quer que eu roube? Que eu roube? E ele me disse, não, você não pode roubar, você não pode adulterar, você não pode matar, você não pode dizer falso testemunho, você não pode adorar a imagem de escultura. E foi dizendo que eu não podia fazer nada daquilo que a lei dizia para eu não fazer. Eu falei, então a única coisa que eu posso fazer é transgredir o sábado. Ele falou, é a única coisa que você pode fazer é transgredir o sábado. Eu falei assim, você percebe que incoerência? Você me mostra 3 textos bíblicos que diz que Cristo, na sua carne, rasgou a lei que consistia de ordenanças, e diz no final para mim que eu continuo sendo obrigado a guardar 9 dos 10, e só um que você não quer guardar, você me diz que eu não preciso guardar? Queridos, não tem como discutir isso. A validade dos 10 mandamentos é eterna. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Cristo com o seu dedo. Não tem como mudar, não tem como alterar. A única possibilidade de um homem modificar os 10 mandamentos é se ele entrar no lugar santo celestial, no Santíssimo, destampar a arca do concerto que tem lá, porque a gente sabe que aquilo que foi construído na arca da aliança, no tabernáculo aqui da terra, é aquilo que tinha lá em cima, não é isso mesmo? Então, um homem, para conseguir alterar os 10 mandamentos, ele tem que ir lá pessoalmente no céu, no terceiro céu, onde Deus habita, atravessar o lugar santo, atravessar o lugar santíssimo, abrir a arca do concerto, pegar as tábuas com os 10 mandamentos que constam lá dentro, no interior dessa arca, e pegar uma talhadeira e modificar aquilo que ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, rasgar tudo aquilo e escrever debaixo assim, guardai domingos e dias de festas. Depois que um homem fizer isto, e tiver prova, no mínimo fotografado ou filmado, e nos mostrar, e a gente pode passar a guardar o domingo. Mas enquanto o homem está só no blá, 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 não precisa, o Papa autorizou a mudança, não faz sentido, não tem para onde correr. O próprio Cristo, diversas vezes, e nesse texto aqui também, enfatiza mais uma vez a necessidade da observância dos 10 mandamentos. O jovem perguntou, que devo fazer para ser salvo? Guarda a lei, guarda os mandamentos. Mas o jovem disse, eu já faço tudo isso bem feito. E mesmo fazendo tudo isso, ainda continuo não me sentindo salvo. Aqui está uma verdade tremenda. A lei não salva. A obediência não salva. Por mais que você se esforce para fazer tudo certinho, você não vai ser salvo porque você obedece. Aí Cristo disse para ele assim, o que me falta ainda? Ele perguntou, e Cristo disse para ele, se você quer ser perfeito, pega os teus bens, vende todos eles, reparta eles aos pobres, e aí você vem e me segue. É um texto muito difícil de entender da Bíblia, né? Porque Jesus teve tantos outros encontros com tantas outras pessoas, e ele só pediu para a pessoa se desfazer de todo o seu dinheiro só para esse moço. Por quê? Esse moço que achava que obedecia, tão obedecido os mandamentos, o problema dele estava no primeiro mandamento. O primeiro dos 10 era aquele que ele não guardava direito. E esse mandamento, queridos, é muito fácil não guardar esse mandamento direito. Eu acho que talvez seja o mais fácil dos 10 de nós não cumprirmos. Porque o primeiro dos 10 mandamentos, o que diz lá mesmo? Não terás outros deuses diante de mim. Mas aquele jovem tinha um outro Deus. O dinheiro. Olha, a gente podia tacar pedra nele agora, né? No jovem rico. Mas não vamos ser bobos. Muitos de nós também fazemos o dinheiro nosso Deus. E muitos de nós colocamos no lugar de Deus e no lugar ou do dinheiro
Muitas coisas, muitas pessoas, muitas situações, muitas tolices. Não há nada mais importante neste mundo que o nosso Deus. Mas nós às vezes colocamos um filho, nós às vezes colocamos a família, às vezes colocamos um animal de estimação, às vezes colocamos o dinheiro, às vezes colocamos nossas roupas, às vezes colocamos a nossa vaidade, às vezes... São tantas coisas que nós podemos colocar no lugar deste Deus. E reduzirmos esse Deus para segundo mais importante. Pense, por favor, avalie você. Se Jesus te encontrasse hoje e você perguntasse, bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Qual seria a resposta que Jesus daria a você? Qual é a tua necessidade? O que será que você tem colocado no lugar de Deus? O que tem ocupado a sua vida, a sua mente, o seu coração, o seu tempo? O que tem tomado a sua energia? Aquele jovem saiu triste. O texto diz que porque ele era dono de muitas propriedades. A verdade não é bem essa. Ele saiu triste porque ele amava mais as propriedades e o dinheiro do que ao Deus a quem ele dizia que amava. Que risco, queridos, que risco corremos nós. Estamos aqui num culto de domingo à noite, lá fora está um frio tremendo, mas nós corremos o risco de não amarmos a Deus de fato sobre todas as coisas. Este encontro foi mal sucedido, e depois Jesus fala sobre a riqueza e fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e fala da dificuldade dos ricos de serem salvos. A Bíblia apresenta para a gente inúmeros outros ricos, e todos eles tementes a Deus, obedientes a Deus. Jesus nunca disse nada disso para nenhum dos outros. Mas no caso do jovem rico, quando ele colocava a riqueza dele acima de todas as coisas, acima inclusive do próprio Deus, sim, é mais fácil um camelo, o buraco da agulha aqui não é o buraco da agulha, é mais fácil um camelo passar por uma porta chamada agulha, que cabia de fato um camelo menorzinho, mais magrinho, mas dava muito trabalho para passar por ali com o camelo. Era mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, queridos, esses encontros de pessoas com Jesus, eles mexem conosco. Abra sua Bíblia comigo, Marcos, capítulo 10. Eu gosto mais de Marcos do que de Mateus quando relata sobre essa história. Nós já estamos terminando, mas abra comigo rapidinho. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, versículo 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, nem defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E o verso 21, acho que é um dos mais lindos de Marcos. Mas Jesus, olhando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Volta 2 páginas da sua Bíblia. Marcos, capítulo 8, os versículos 34 e 35, com esses nós terminamos a mensagem dessa noite. Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Queridos, esse texto tem uma verdade incrustada nele, que é muito poderosa. Quando o primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim.
Aquele mandamento é tão amplo que nem mesmo a sua vida pode ser mais importante do que o teu Deus. Nem mesmo a tua existência pode ser mais importante do que o teu Deus. E aí eu te pergunto, o que é mais importante para você? O teu Deus ou a tua vida? Difícil, né? Eu queria dizer assim para vocês, fiquem tranquilos, para mim o mais importante é o meu Deus. Eu queria ficar tranquilo e dizer isso para todos vocês agora e até me orgulhar da minha santidade. Mas eu não quero perder minha vida por nada. Não é verdade? Todos nós queremos permanecer vivos, não é verdade? Então, queridos, se nós não entendermos aquela verdade que diz assim, quem crer nele, ainda que morra, viverá. Se nós não cremos nisso, e não vivemos em conformidade com isso, é porque, de fato, outras coisas são mais importantes do que o nosso Deus. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Que nós possamos viver uma vida de amor a Deus, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. É meu desejo e oração. Amém. Nós vamos terminar cantando um hino final. Qual é o número dele, Fernanda? 301. Ao som, é do Inário Novo, Samuel, 301. Ao som, se coloque em pé e adore a Deus. Enquanto você estiver cantando, diga ao Senhor, fala, Senhor, pode ser que, ouvindo esse sermão, eu percebi que tem outras coisas que eu adore mais do que ao Senhor. Muda a minha vida, muda a minha história, para que eu possa amar o Senhor sobre todas as coisas de verdade. E o Senhor vai fazer esse milagre no seu viver e no meu também.